Feliz sábado. Nós somos do Ministério da Mulher. Essas meninas que estão aqui me acompanhando, elas criaram o Ministério da Mulher Jovem. E essa noite elas tiveram a primeira reunião e elas abriram também o canal no Instagram. MMJ Estreito. _ Estreito. Botando lá o MMJ, vocês já localizam o canal do Instagram. Se alguém, as meninas que quiserem entrar e fazer parte dessa equipe, estão desde já convidadas. Bom, quero anunciar também que a doutora Liliane, ela é coordenadora do projeto Quebrando o Silêncio do Ministério da Mulher do Estreito. Ela aceitou nosso convite, graças a Deus, e vai estar conduzindo este trabalho durante este ano. Já tem nos ajudado desde o ano passado, né? E hoje à tarde nós vamos ter a nossa primeira live, a saúde da mulher, doenças psicossomáticas. Essa live vai acontecer às 15 horas, e quem quiser assistir pessoalmente, nós vamos estar ali na sala da Novo Tempo, espaço Novo Tempo aqui embaixo. E se você tiver uma pergunta a fazer, também será respondida durante a live. Vai ser uma live no formato de entrevista, né? E as meninas vão estar dando todo o apoio. Você pode fazer sua pergunta pelo chat durante a live, ou pelo Instagram, ou até procurando uma das meninas e fazendo a sua pergunta, que nós, dentro do possível, a doutora estará respondendo durante essa live. É uma live que vai ter uma sequência. Nós vamos estar fazendo, a princípio, uma por mês. Nós também tivemos a honra de conceder à doutora Liliane o lenço do Projeto MEL, né, já que ela é uma mulher evangelizadora. Então, a gente concede o lenço a ela, conscientes e honrados, já que a doutora Liliane, ela faz um trabalho de evangelização diariamente, né? Todos os dias, todos os clientes, o trabalho dela é com a presença de Deus. E se você recebeu este lenço, é porque você é uma mulher evangelizadora. Você leva a luz todos os dias. E se você ainda não tem esse lenço, nos procure, que nós vamos estar fazendo o nosso trabalho, treinamento, e você estará recebendo esse lenço. Então, é com muito prazer que nós hoje lhe concedemos este lenço. Um feliz sábado novamente. É maravilhoso estarmos em uma igreja tão acolhedora, hein? Receber esse abraço, esse lenço, o carinho da união dos ministérios. Desde quarta-feira nós estávamos aqui acompanhando o Ministério da ASA, dirigido pela nossa irmã Ciúze, onde Deus foi louvado com a ação de famílias, não só mulheres, famílias empreendedoras. E hoje, então, o Ministério da Recepção, com esse título tão gostoso, Igreja Acolhedora, através da nossa querida irmã Cleide, unidos também ao Ministério da Mulher, dirigido pela nossa querida irmã Ellen, em homenagem ao Dia da Mulher, que não deixa de ser o Dia da Família, porque nós não acontecemos sozinhos, nós somos sistêmicos. Como a música que nós cantamos, somos corpos e devemos ser bem ajustados para que haja progresso na nossa vida individual e na nossa vida coletiva. Um por todos e todos por um deve ser o nosso lema diário, seguindo avante ao porto seguro, que é o lar celestial, que deve ser a nossa meta e a nossa motivação diária do nosso respirar. Pensamos que poderia estar acontecendo, antes de darmos início aqui, lembramos também de saudar a você, querido
e querida que está em casa, que você também possa se sentir com o abraço dessa igreja acolhedora, através de todos os ministérios que se unem aqui, então, também para estender a você esse abraço com o carinho do nosso Mestre Jesus, por enquanto também online, mas logo esperamos estarmos naquele grandioso dia onde não haverá mais distância entre nós, que é quando Jesus irá voltar. Então, queridos, poderia ser em um dia da semana, ou quem sabe um domingo, e a casa estava com visitas. E eram muitas visitas, tantas que não cabiam lá na sala daquela casa. Já estavam ali no pátio e ambos ali reunidos, ouvindo os ensinamentos pessoalmente. Que inveja que me deu quando eu estava lendo essa história. Ouvindo pessoalmente os ensinamentos de Cristo Jesus. E Marta estava lá cortando, lavando, cozinhando, varrendo a casa, mas o coraçãozinho dela estava com muita raiva. E vocês não vão acreditar, ela estava com raiva da própria irmã. Claro, porque ali, enquanto ela trabalhava sem parar, a irmã bem bela estava sentada ouvindo Jesus. E ela pensa, pode parar, eu vou dar um jeito nisso, e é agora. E ela chegou perto de Jesus e falou assim, Jesus, olha aí, eu estou lá sozinha, sou a sufocada para essa folgada estar aqui te ouvindo. Não é justo não, Senhor. Não te incomoda isso que minha irmã fica aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Manda ela vir de uma vez me ajudar aqui, Senhor. E Jesus Cristo, o mestre dos mestres, causa uma grande decepção no coraçãozinho de Marta. Ela esperava que, no mínimo, ele ia ordenar imediatamente. Vai lá, Maria. Tem vergonha não? Vai ajudar Marta. Mas olha o que Jesus fala. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, você está ansiosa, você está perturbada com muitas coisas. Ah, meus queridos, ao elogiar Maria, porque Jesus continua dizendo que Maria tinha escolhido a única coisa que não lhe seria tirada. Jesus, de forma alguma, não estava atribuindo pouco valor aos esforços de Marta. Jesus também estava tentando elevar, naquele momento ali, a posição social das mulheres daquela época, onde era uma função claramente distinta, porque hoje eu tenho certeza, não acontece mais isso. Mulheres e homens, todas as pessoas que moram em uma casa, elas são responsáveis por lavar, cozinhar, passar, arrumar. Os filhos, inclusive, nas nossas famílias de hoje, pode acontecer em outro planeta, aqui não. Eles não conseguem sentar à mesa enquanto a mamãe ainda está colocando os pratos. Eles vão, eles ajudam, eles participam. E Jesus estava querendo dizer aquilo, e eu tenho certeza de que a Bíblia não traz o detalhe, mas conhecendo o meu amigo e mestre e Salvador Jesus, eu tenho certeza que assim que acabou a reunião, com certeza ele convidou ali Marta para sentar-se junto. E assim que acabou a reunião, ele foi ajudar. Jesus foi participar da comida que ela estava preparando para todos. Jesus mostrou ali para Marta a grande importância de darmos prioridade às nossas vidas, sobre o que de fato importa. Como assim? Então é importante arrumar a casa? Claro que é importante, mas nós não podemos fazer de qualquer serviço um fim em si mesmo.
Nós precisamos tornar Jesus o centro de tudo o que fizermos, porque senão de nada valerá a pena a nossa vida aqui. E quando nós não conseguimos colocar Jesus como o centro, nós corremos o risco de sermos codependentes emocionais. Como Marta, estarmos lá fazendo o nosso trabalho, mas de olho no outro, o que o outro está fazendo. E além disso, nós vamos realizar o que precisamos realizar, mas vamos estar atrás de reconhecimento. Vamos estar pedindo sempre ajuda com o foco no que o outro está fazendo. E eu lamento informar, nós vamos estar frustrados. Porque até mesmo o sol nasce para brilhar na nossa vida e muitos de nós ainda estamos dormindo e quando acordamos, esquecemos de agradecer a Deus pelo privilégio de mais um dia de vida. Nós vamos entrar em uma negação da nossa própria existência e, além disso, nós vamos estar alimentando transtornos que são, sim, verdadeiros no nosso cotidiano. Vamos entrar em desespero, porque se não colocarmos Jesus no centro da nossa vida, nós vamos pensar que somos capazes de dirigir o barco em meio a essas ondas tão cruéis que estamos vivendo. Como diz o Espírito de Profecia, parece que nunca se viu um tempo como se vê agora. Um tempo de tragédia, de pandemia. E a pandemia não é com exclusividade do Covid-19. Ele não está no pódio sozinho. Nós temos uma pandemia de doenças mentais crescendo a cada dia no nosso cérebro, em nossa família, em nós mesmos. Mas nós não nos damos por conta que precisamos tomar uma decisão imediata, que estamos sendo levados pelas ondas cruéis deste mundo, esquecendo de chamar Jesus no porão do nosso navio, para que Ele suba até a nossa casa e dirija a nossa vida, desde o nosso levantar ao nosso deitar, ao gerenciamento que estamos deixando escapar naquilo que não é prioridade. Jesus, nessa história, está querendo nos dar uma sacudida, a nos elevarmos àquilo que de fato é importante. Vocês sabem que na Universidade de Washington foi feita uma pesquisa a respeito do nosso sistema dopaminérgico. Então foi estudado o que é que mais causa prazer na vida do ser humano. Vocês não vão estranhar, porque vocês sabem o que é que mais dá prazer a cada um de nós. A alimentação está nesse pódio. Trabalhar quando nós fazemos o que gostamos está nesse pódio. Passear, quem é que não gosta de passear? Se nós estamos dentro de uma normalidade cerebral, nós vamos gostar de passear. Estar aqui nessa igreja acolhedora, tão linda, preparada aqui para nós pelo Ministério da Recepção, nós gostamos de estar aqui. Também está nesse pódio a relação sexual reservada por Deus, como bem explicou o pastor no sábado passado, para as pessoas casadas. Tudo isso está na relação do cérebro humano com o prazer. E não se iludam, não acontecem as coisas por um acaso. Nós somos resultado das nossas heranças genéticas, com a nossa interação com o meio ambiente e, de fato, com o nosso comportamento. Nós temos substâncias químicas que estão continuamente enviando para os 86
bilhões de neurônios que nós temos na nossa caixa craniana, conduzindo o que é que nós vamos sentir para produzir em nós um comportamento. E isso não acontece por um acaso. Isso acontece de acordo com as nossas escolhas. E nesse estudo da Universidade de Washington, eles descobriram que ao colocar um grupo de ratinhos a estarem no experimento científico, na condução ali do suportezinho, que aqui nós temos a aguinha com açúcar representada por esse desenho, foi feito assim a pesquisa para ver o grau de resiliência e o que é que acontece no cérebro quando nós ficamos frustrados. Qual que é o lugar no nosso cérebro que ficam essas químicas das nossas frustrações? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram ali a seguinte ordem. Quando o ratinho apertasse uma vez só a alavanquinha, a aguinha ia descer. Passado uns dias, 2 vezes. Passado um dia, só a partir da 3ª vez que ele apertasse a alavanquinha, a aguinha com açúcar ia descer. E assim sucessivamente. Quando chegou na necessidade dele apertar 5 vezes a alavanquinha para receber a aguinha com açúcar, olha o estado emocional dessa criatura. Ele estava bravo, enraivecido. E como uma criança birrenta, ele cruza o bracinho e fala: eu não vou mais. Eu não sou palhaço, não. Capaz que eu vou ficar apertando isso daí. E aí foram que os cientistas aplicaram uma substância para deixar fluorescente o cérebro do ratinho para estudar o que estava acontecendo exatamente ali naquele momento. Queridos, foi analisada uma substância chamada nociceptina, que ela é um peptídeo que, como uma cascata, direciona exatamente no momento que nós nos sentimos frustrados, 17 aminoácidos ligantes, está bem aqui em cima, ligantes em toda a condução de dopamina, que seria o prazer que ele iria sentir quando a aguinha descesse, inibindo a condução comportamental para ele continuar tentando. E a nociceptina, ela está ligada exclusivamente à sensação de dor e de medo. E quando eles promoveram ali naquele experimento científico o inibidor dela, ele teve condições para continuar tentando. Queridos, nós temos aqui um estudo científico. E vocês sabem que a nossa querida doutora Rosana Alves, neurocientista com 3 PhD na área da pesquisa, ela é adventista. E ela traz para nós o conhecimento de que quando nós estamos dando um espaço demasiado para o nosso cérebro, vivendo em cima de preocupação, ansiedade, apreensão, nervosismo, consternação, ou seja, vivemos em cima de angústias, inquietação, pavor, junto a pesquisas universitárias de larga escala. Nós estamos promovendo uma cascata de descarga química que está nos adoecendo. Nós vamos ver hoje à tarde, às 15 horas, com mais especificidade sobre como que acontecem as doenças psicossomáticas. Assim como não sabemos se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha,
não dá para mensurar se nasce primeiro as doenças para depois os transtornos mentais ou vice-versa. Mas nós vamos conversar sobre o que acontece com o nosso organismo. E aqui está bem especificado que quando nós estamos vivendo na angústia, o nosso cérebro se sente ameaçado. Nós temos na região de hipocampo do nosso cérebro, que é o lugar onde nós armazenamos as nossas memórias e também evocamos essas memórias, nós temos o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que, quando nós estamos diante de um estresse e não conseguimos sair dele, ele manda imediatamente para as glândulas suprarrenais o recado de que nós estamos em uma situação de risco. E aí o nosso corpo integrado inunda a capacidade de neurotransmissores como um jato químico que vai imediatamente produzir o hormônio adrenocorticotrófico e também a adrenalina que vocês conhecem. E esses dois vão mandar uma carga exagerada de oxigênio para o nosso coração. Quando você começa a contar sobre algo ruim que te aconteceu para alguém, não fica o coração mais acelerado. Não fica que parece que o ar não entra até o finalzinho do seu pulmão, parece que não é um ar que vai dar conta do seu processo ali naquele momento. É o seu corpo te preparando para lutar ou para sair correndo. Há uma carga de oxigênio e também de um sangue que vai para o cérebro dar conta daquela situação que está identificado por nossas estruturas, feitas detalhadamente por Deus, para darmos conta de sobrevivermos aos estresses deste mundo. E eu preciso muito que tenhamos a conscienciosidade que não adianta pedir para Deus modificar o mundo. Porque este mundo não é nosso, nós somos apenas forasteiros aqui. O mundo que Deus tem modificado para nós está em São João, capítulo 14, verso de 1 a 3. É o lar que Deus tem preparado para nós. Mas nós podemos pedir para Deus modificar a nossa forma de encarar as coisas. Nós precisamos pedir para Deus, como o professor Carlos bem disse aqui na lição, precisamos ter a humildade de pedir para Deus nos dar a sabedoria para condicionar as nossas escolhas, de forma a não estarmos afundando nos desígnios de Satanás, nas nossas dores. Nós precisamos mudar a matéria-prima do nosso cérebro. Vocês ouviram agora o que eu acabei de dizer e mostrar dos experimentos científicos de renomados cientistas estudando para nos ajudar a dar conta da pandemia cerebral que nós estamos? Nunca se houve evolução tão rápida de transtornos mentais. E então, olha o que em 1883, o que Ellen White traz no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, no capítulo 49, queridos, é de graça, você pode olhar ali na sua internet.
Tem todo o livro lá à sua disposição. Leia o capítulo 49. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir forças vitais. E a convidar o quê? A decadência e a morte. Não brinquem com a imortalidade. É sério. Estresse pode matar mais do que a própria pandemia. Queridos, entretanto, o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Lembra que eu falei sobre o cérebro ficar inundado de sangue? Olha aqui. A tristeza amortece a circulação nos vasos de sangue, nos nervos e também retarda a ação do fígado. Estorva o processo da digestão e da nutrição e tem a tendência de ressecar a medula. Queridos, a ansiedade acumula sangue no cérebro. Queridos, Ellen White, a excelência da espiritualidade. Ela recebe uma carta de más notícias e ela começa a passar mal. Ela não tinha doença orgânica. E ela, através desse relato que ela deixa para nós, ela está nos contando que a doença, que a ansiedade, não é falta de Deus. Como disse o professor Carlos aqui no estudo da lição, servir a Deus não nos deixa livres das doenças deste mundo. Nós só vamos estar livres delas no céu. Ellen White ficou 3 noites sem dormir com aquela carta que ela recebeu. Não é feio você ter sentimentos. Não é feio você chorar pelos que morrem. Mas você precisa entender. Deus, Ele quer te puxar e dizer, vem cá, meu filho. Eu entendo a sua dor. Eu vou te ajudar. Eu vou te dar a paz que excede todo o entendimento deste mundo. Como que pode a mãe que perdeu a filha em um acidente estar hoje pregando lá em Imaruí? Ela não sofre menos do que quem continua chorando. Mas ela recebeu na busca desesperadora do poder do Pai a paz que excede todo o entendimento. Não se iludam, nós não temos capacidade de entender os planos de Deus e nem o que Deus faz por nós. E os nossos anjos vão ter o prazer de nos dar o relatório do quanto que Deus nos livrou de tantas tragédias que a gente, mal agradecido, achou que foi coincidência. Eu viajei 6 horas, não aconteceu nada, porque eu me cuidei. Não se iluda, é porque Deus cuidou de você. Meus queridos, nós precisamos, como Ellen White, nós temos o direito de sofrer. E sim, nós estamos em um mundo, como aconteceu com Jó, em que podemos passar por situações inesperadas. Mas nós precisamos deixar para trás as coisas que para trás ficam. Querida mulher, querida igreja, observem, não é sábio juntar todas as penosas recordações da vida passada.
as nossas injustiças e decepções e falar tanto sobre elas, que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Uma alma desalentada acha-se rodeada de trevas, excluindo a luz de Deus de si própria e lançando a sombra sobre o caminho dos outros. Eu já volto ali. Pasmem vocês. Notícias da doutora Rosana Alves. Já está descoberto que apenas 30 minutos que nós ficamos detidos sobre situações trágicas da nossa vida ou da vida do outro. 30 minutos por dia apenas. É capaz de delinear prejuízos na nossa cognição e na nossa memória. É claro que, como neuropsicóloga, nós entendemos que não dá para guardar dores. Quando nós não falamos sobre aquilo que nos machuca, nós estamos queimando a nossa alma. Mas nós precisamos entender que não temos que espalhar. Que precisamos escolher uma pessoa. Quem é casado, escolha o cônjuge. Quem não é, escolha a pessoa que você já tem no seu padrão como a melhor pessoa. E que seja aquela que comunga da mesma fé que você, se não dá problema. Que saiba das doutrinas como você, se não dá problema. Porque a partir do momento que você conta para um, conta para o outro, eu lamento em informar para você, cada vez que você conta, você está fazendo renascer no seu cérebro todas aquelas emoções negativas que você vivenciou naquele momento. Imagina só aquela cascata lá, lembram? A cascata que lá na memória, no armazenamento de memória, vai no hipotálamo mandar recado para as glândulas suprarrenais, encher o teu corpo de cuidado com o cérebro e com o seu coração. Todas as vezes que você conta, você liga esse mecanismo. O problema é que o corpo, para dar conta de manter vivo o seu coração nessa angústia e o seu cérebro não enlouquecer, que aí ele vai deixar de lado o quê? O seu intestino. Você pode ter constipação, intestino irritado, porque você vive falando de angústias. Você pode ter problema no seu fígado, você já entendeu a mensagem de saúde, você nem come coisas gordurosas mais, mas você vai lá e faz um exame, o seu fígado está com gordura. Mas por quê? O teu rim está com pedra, mas por quê? Eu tomo 2 litros de água por dia. É porque nós estamos vivendo nas dores. É tão certo quanto o ar que nós respiramos, que nós não temos como agir achando que é brincadeira. Nós diminuímos energias vitais. Quando nós escolhemos ficar na angústia, vamos virando estátua de sal, como a mulher de Ló, quando nós ficamos só olhando o que aconteceu lá atrás. Nós vamos tropeçar com bênçãos e não vamos nos dar por conta delas. Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês rapidinho. Nós temos uma estrutura dentro do nosso cérebro que se chama locus cerúleus. Para vocês terem uma ideia, nós temos 86 bilhões de neurônios na nossa caixa encefálica.
E essa estrutura que está lá dentro, ela guarda apenas 10 mil neurônios, que eles são diferenciados, sabe? Eles são como caninhos. Quando eu entrei aqui e olhei para essa linda homenagem aqui que o Ministério da Recepção fez, eu liguei o locus ceruleus. Como o nome diz, são estruturinhas azuis. As pessoas da minha geração, a gente brincava assim, quando a gente via uma pessoa muito próspera, a gente brincava assim, aquele ali tem sangue azul. Lembram? Sangue real. Então, são substânciazinhas, caninhos azuis, que acende o cérebro quando a gente vê uma novidade. Viu? Apagou. Eu pergunto para vocês, quando nós estamos passando a mão ali no nosso celular, entrando em contato com tantas novidades das redes sociais, nós estamos acendendo a luz do nosso locus ceruleus e ainda não está visto o resultado do prejuízo que isso pode trazer para nós e para as futuras gerações que, lamentavelmente, crianças de colo já sabem passar dedinho em tela de celular. Meus queridos, que pena que o nosso tempo é curto, mas inclusive eu trouxe aqui a informação de que nós precisamos nos dar conta, de que precisamos manter as nossas energias para o que de fato é necessário. A razão por que muitos acham que a vida cristã tão deploravelmente é difícil é porque são inconstantes, volúveis, procuram ligar-se a Cristo sem, primeiramente, se desligarem de ídolos acariciados. Escolha aí o seu. Em qual desses ídolos que você mais se identifica? Se Cristo não for o centro, não existe lugar para Ele em nosso cérebro. Eu lamento em informar que, de fato, a Bíblia é verdadeira. Não dá para servir a dois senhores. A quem é que nós estamos servindo? O que é que os nossos hábitos diários estão fazendo com a nossa saúde mental e espiritual? O próprio Steve Jobs, um dos fundadores aí da Apple, ele usava somente uma roupa, uma calça jeans, uma blusa preta. Não quero dizer que a gente vai usar uma roupa só, mas eu quero dizer que ele fazia isso para economizar energia no cérebro dele para dar conta de inventar a Apple. E nós nos achamos com superpoderes que vamos dar conta de tudo sem gerenciarmos o nosso tempo e o nosso comportamento. A gente tem que aprender a parar de perder tempo com o que não é pulsão de vida. E a gente tem que entender que o nosso cérebro é criado por um Deus que planeja todas as coisas. Nós só estamos aqui hoje porque tivemos o plano da redenção. Será que Deus não podia, em 7 minutos, criar o mundo? Ele planejou. Se você prestar atenção em Gênesis, Deus criou o mundo com um planejamento minucioso. O mundo foi criado dia a dia por categorias, não foi tudo junto, misturado. E nós achamos que vamos dar conta de viver bem sem planejar. Para você estar aqui sábado às 8h30, agora a partir do próximo sábado às 9h30, você precisa planejar. Você precisa já deixar separado a roupa que você vai vir.
E quando você faz um plano que você quer deixar de sabotar a sua saúde mental, você também precisa planejar. Não adianta você ouvir e falar assim, isso aí não é para mim. Privação do sono. Eu fico bem dormindo 4 horas, 6 horas. Não, mas olha só, querido, Deus está falando que o nosso sono precisa já estar programado para depois do pôr do sol, a fim de que às 22 horas, ou seja, pelo menos 2 horas antes da meia-noite, nós recebamos os benefícios da reposição de toda a energia que nós precisamos para a manutenção do nosso cérebro revigorado para o dia seguinte. Não. Eu não preciso disso não, doutora. Eu dou conta. Eu durmo meia-noite, acordo cedinho como se eu tivesse dormido 10 horas. É porque você não sabe. As doenças, elas não aparecem da noite para o dia. É um processo. Só para vocês terem uma ideia, a perda de memória e de funções cognitivas estudadas, a gente só vai perceber com o estudo de 4 anos de acompanhamento daquele grupo de pessoas em larga escala separadas para serem estudadas. Mas o nosso corpo dá sinais. Daqui a pouco você acordou e está com uma dor nos músculos, mas nem fez musculação. Por que eu estou com dor no músculo? Daqui a pouco você entra lá no seu quarto, mas o que mesmo que eu vim buscar aqui? Daqui a pouco você termina a leitura de uma página, mas o que mesmo que eu li ali em cima? Por que mesmo que eu estou lendo? Daqui a pouco você sente do nada, você pensa que é do nada, uma dor de cabeça. Você precisa entender, nós precisamos parar de brincar de imortalidade. E nós precisamos planejar. Eu vou dormir até às 22. O que me atrapalha? Quando alguém me liga. Então, quem vem atrapalhar é uma ligação. O que eu posso fazer com isso? Desligar o meu celular. Nós precisamos entender que quando nós planejamos, é igual qualquer experimento científico, nós precisamos ter as hipóteses, os objetivos e as estratégias para lidar com as situações adversas. Queridos, aqui está uma lista que nós vamos conversar também sobre ela hoje à tarde. Compreendam. Compreendam. Nós precisamos estar atentos que nem tudo que parece que é bom é bom. E que nem todas as informações que chegam para nós através da mídia são informações fidedignas. O que é que a palavra de Deus e o espírito de profecia que deveriam ser a nossa leitura diária vem a compactuar com o que as ciências descobriram do uso do café? Meus queridos, olhem só, não estou falando de uma pessoa que está aqui sentada conosco, mas eu estou falando do neurocientista de Harvard, Charles Kressler. Ele fala exatamente assim: a cafeína é a droga psicoativa mais utilizada globalmente. É a luz elétrica que possibilita que o ser humano viva além do ciclo ideal da luz do sol. O que a cafeína faz no nosso cérebro? Ela bagunça a produção da adenosina, que é uma substância que nos ajuda a dormir sem necessidade de medicamento, que nos traz o sono reparador.
A cafeína também pode deixar a pessoa mais irritada, mais ansiosa, emocionalmente mais carregada, porque ela coloca o cérebro em estado de alerta. Não, eu preciso tomar café para eu ficar acordada. Balela! Você tem que tomar um suco bem gostoso de abacaxi com gengibre. Você vai ficar mega alerta. Você precisa ler. Meu povo perece por falta de conhecimento. Até a cafeína pode te deixar mais rápido e já está pronta ali, porque dificilmente você chega em qualquer ambiente que não tenha café. Mas eu preciso que você entenda. Ela está te deixando alerta, que pode ser até um benefício para você. Mas os malefícios são em maior número, porque ela está ativando aquela cascata que nós acabamos de estudar, te mantendo em estado de alerta. E quando você não tem um sono reparador, você não consegue atencionar o que você precisa aprender, porque é com especificidade quando nós dormimos que nós criamos espinhas dendríticas. O que é isso, Liliane? Que coisa falar um negócio desse essa hora, estou com fome, quero ir embora. Queridos, é assim. Se você vai ao mercado, já que estão com fome, para comprar um brócolis, você vai procurar a bandejinha que está mais floridinha, não é? Porque você vai ter mais brócolis para você comer. Não é diferente com o nosso cérebro. As espinhas dendríticas, elas deixam os finaizinhos dos axônios mais fofinhos. Você fica mais preparado para lidar com as situações que te constrangem. Quando você não tem o sono reparador, você acorda sem esses algodãozinhos, de uma maneira muito simplórica, conversando aqui com vocês, e nós somos de fato mais espinhudos. Qualquer situação é motivo para estarmos em estado de alerta. E não se esqueçam, nós não memorizamos aquilo que nós não conseguimos atencionar. E Satanás e os seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos nossos sentidos, de modo a não ouvirmos as admoestações, as advertências e repreensões que nós precisamos ouvir para transformar a nossa vida. Os nossos sentidos, como nós estamos gastando energia ao que não é necessário, eles se acham inativos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com o pecado. É o espírito de profecia, Lara Adventista, página 358. Nós começamos a achar, em resumo, nós começamos a achar que está certo o que está errado. Infelizmente. E é dessa forma que o mal entra na sua casa. Você pode ficar tranquilo. O mal nunca vai aparecer lá na sua porta vestido de preto com um garfo na mão. Ele não é bobo. Ele sabe que você ia reconhecer ele. Ele vai entrar na sua casa desviando os nossos cuidados com os nossos sentidos. Porque, sim, os nossos sentidos são a avenida da nossa alma. E terminando então, os cientistas descobriram que quando nós oramos, nós estamos ligando o lobo frontal e está mandando uma mensagem para o nosso lobo temporal. E quando nós oramos, nós ativamos esse ponto de Deus em nosso cérebro. E dessa forma nós vamos conseguir trocar a nossa frustração por inteligência emocional. Olhem só, observem. Vocês conhecem a história da mulher cananeia? Se você não conhece, nós não temos tempo de contar mais. A gente pode conversar sobre isso na live
às 15 horas. Queridos, eu quero deixar, para finalizarmos então, devido ao nosso tempo, a reflexão da história de Tábita ou Tabita. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e ela morreu. Muito cuidado em achar que você dá conta de fazer tudo sozinha. Você precisa, como Jesus Cristo, Ele não fez tudo sozinho, Ele chamou 12 discípulos para ajudar. Não se iluda. Eu sei que para todo sufocado vai existir folgados. Mas saia desse lugar de sufocada, porque você pode estar sacrificando os seus órgãos vitais. E nós não temos um Pedro aqui para nos ressuscitar, como tinha Pedro lá e ressuscitou Dorcas. Liliane, mas o que eu posso fazer então? Gerencie o seu tempo e entenda. Você precisa amar ao próximo como você ama a você mesmo. Não é mais do que a você mesmo. E você precisa sair das dores, porque é o coração alegre que vai deixar o seu rosto brilhando como a luz de Cristo. E o objetivo que Ele tem para as nossas vidas é que sejamos a luz do mundo. Mas eu preciso que você entenda, não confia naquilo que você sabe. Confie na sua necessidade de buscar diariamente a palavra de Deus, que é a única que pode te dar o entendimento necessário para que você tenha os cuidados que você precisa ter com a sua vida. E em resumo, não deixe de tomar a luz do sol. Não se iluda que você vai lá comprar vitamina D de caixinha, porque é só na luz solar que nós recebemos o neurotrófico essencial para fortalecer os terminaizinhos dos nossos axônios, a bainha de mielina, nos ajudando a ter vida e a prosseguirmos apesar das nossas dores. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar. E que nós possamos estar cientes da necessidade da nossa alimentação, de pulsão de vida e vida eterna. Amém. A diretora do Ministério da Mulher para vir terminar em oração aqui conosco. Peço a todos que se coloquem de pé. Santo e eterno Deus, na Tua presença nos encontramos ao final de mais um culto abençoado, Senhor. Que a Tua mensagem, através da doutora Liliane, nos esclareceu, nos trouxe mensagens para uma mudança de vida. Que o Senhor opere em nossa vida, neste momento, e na vida de todos aqueles que estão nas suas casas também nos assistindo. Guia os nossos passos, Senhor, para mais perto de Ti. Que nós possamos aprender da Tua palavra para termos vida longa e saúde. Guia-nos nos Teus caminhos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém.